Certo, e aí? Você que é aquela... Quando a gente fala inteligência artificial, a gente tá imaginando ali, aquela que não entende, né? Mas programando, vendo aqui, prompt pra lá, prompt pra cá. Como é que é o seu dia a dia, então, por trás disso? Tá, você vê o problema, tem que arrumar uma solução. E aí, onde é que entra o seu trabalho quanto cientista da computação, né? Acho que é legal a gente poder falar um pouquinho assim, né? Porque a gente falou um pouco sobre a importância dos dados, né? E aí, para toda a inteligência artificial, o mais importante são os dados, né? Então, se você não tem... Os dados são como a forma que você vai aprender. Então, é muito parecido com a gente, ser humano. Quanto mais exemplos você tem, se eu estou querendo aprender a jogar Mario Kart, sei lá. Quanto mais vezes eu jogar, quanto mais experiências eu tiver ali, mais eu vou aprender. Para um modelo de inteligência artificial também é bem parecido. Quanto mais registros eu tenho de pacientes, quanto mais informações eu tenho, mais eu vou conseguir ter uma predição mais precisa, né? Conseguir fazer uma predição mais acurada, né? Então, para a gente, o desenvolvimento de um projeto, ele além de ser longo, ele é muito trabalhoso, né? Porque primeiro a gente precisa achar um problema. E aí, depois que a gente acha um problema, a gente tem que ir na nossa base de dados, ver se a gente consegue resolver aquele problema com os dados que a gente tem. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia muito legal, a gente, às vezes, tem um problema muito importante para ser resolvido. Só que, às vezes, a gente não tem dados suficientes para resolver aquele problema. Né? Então, na ciência, muitas vezes, a gente tem que ali pensar o que dá para a gente fazer com o que a gente tem na mão. Então, idealmente, não existe um número, por exemplo, de qual é o número de registros que você precisa. Mas, assim, 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Já tive projeto que a gente tinha 2 milhões de registros, que é o da tuberculose. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente está agora com... E isso é muito legal para a ciência, que é um desafio gigantesco. A nossa base de dados só tem 50 registros. De quê? De bebês com displasia broncopulmonar. Então, assim, imagina como é que um modelo vai aprender com apenas 50 registros. Sim. E é um desafio massa. A gente não sabe, eu não sei te dizer ainda como, mas a gente vai resolver. Sabe? Isso é um mestrado de uma aluna minha. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque, né? Tá. Mas é um mestrado, a gente está estudando isso. Como é que a gente pode criar um modelo que vai aprender com pouquinho... Isso tem a ver com machine learning? Não. Desculpa. Os nossos projetos, basicamente, a IA que a gente usa é machine learning. Existem vários tipos de inteligência artificial. Tô entendendo as coisas. Sentiu, hein? Tá afiadíssima. A gente, basicamente, no DotLab, quase todos, assim, 90% dos nossos projetos, a gente usa machine learning. Por quê? Porque a gente usa dados tabulares, basicamente o Excel. Então, os nossos dados são um Excel com várias linhas e várias colunas, né? Então, a gente chama isso de dado tabular. E aí, Machine Learning são modelos que são muito bons para aprender usando dados tabulares. Só para quem não entende, né? Explicar rapidamente por que eu perguntei que é machine learning. É porque como a máquina ela vai aprendendo de acordo com que os dados que você vai dando ali, os padrões que vai sendo reconhecido, não é isso? Exato. Se sua aluna que tá vendo só tinha 50 registros, então como é que essa máquina vai aprender se tem poucos dados sobre aquele problema que ela quer solucionar? Quanto é que eu tiraria na avaliação, professora? Não vai lembrar disso? E aí é legal porque existem outros, né? Assim, por exemplo, eu trabalho exclusivamente com dados tabulares, mas a gente poderia trabalhar também com imagens. Não é muito minha praia, não gosto muito, mas, professora, podia examinar raio-x, podia examinar tomografia, imagens, né? E aí seriam outros tipos de modelos, um aprendizado diferente, né? Outra arquitetura e tudo mais. Então, a gente e eu sou muito assim, eu parei de querer abraçar o mundo inteiro. Eu falei, vamos se especializar numa coisa assim, aí a gente vai ser bem bom em uma coisa, né? Aí, dentro do grupo de pesquisa, a gente resolveu focar em machine learning e dados tabulares, né? Tem um ou outro aluno que trabalha com imagem, mas, no geral, a gente trabalha com dados tabulares. Também tem um ou outro aluno que trabalha com série temporal, que aí também já é um outro tipo de problema. Então, o que eu tenho visto, o que eu entendi pelo que você falou, é que para que a tecnologia siga em frente,
antes disso, é preciso mudar o comportamento humano para que se crie esses registros. Porque como é que você vai ter esses registros se minimamente não tem alguém que digite ali alguns dados, algumas coisas, né? Isso tem tudo a ver com o comportamento humano, né? Eu vou te falar especialmente da área que a gente trabalha, que é saúde, né? No Brasil, a gente tem o DataSUS, do SUS, que é o sistema de informática de dados digitalizados, e a gente tem doenças que são compulsórias de notificação, né? Essas doenças têm uma lista lá, e a dengue é compulsório, você tem que reportar para o DataSUS, né? Que aquele paciente teve dengue. Aí, uma das dificuldades a gente tem um sistema digital, e aí uma das dificuldades muitas vezes os dados estão totalmente errados, data de nascimento, né? Não está preenchido, tipo, peso da pessoa, a raça das pessoas. Então, assim, informações extremamente importantes para um modelo. Eu entendo você. A gente tem aqui uma fichinha de pré-produção que a gente pede, responda. Escreve isso daqui pra mim. Olha, às vezes é uma dificuldade do pessoal responder. E a gente precisa. Às vezes a pessoa fala assim, não é nada, não vou colocar a raça ali da pessoa. Mas é essa raça que vai... Eu vou observar se teve mais gente doente dessa raça ou não. Exatamente. Então... Eu queria entender a dificuldade das pessoas em preencherem as coisas. Vou te dar uma preguiça. Então, eu acho que tem duas coisas. Uma... Eu acho que realmente falta essa consciência da importância desses dados, né? Mas eu vou trazer um lado do pessoal que está lá na ponta, que muitas vezes eles estão... A pessoa que faz isso é um enfermeiro ou enfermeira. Tá ali atendendo não sei quantas pessoas. Para fazer. E aí, no final do dia, ele ainda tem que ir lá e digitar. Então, muitas vezes é isso, né? Mas... É muito difícil. Eu falei lá no início, o SUS é muito complexo, né? Mas sabe uma intersecção que eu tô encontrando aqui nesse papo para nosso querido Pedroca, nosso querido estagiário. Ex-atual e futuro. Nosso estagiário que estuda análise de desenvolvimento de sistema. Que, veja só, ele às vezes chega assim, Lu... O pessoal não quer preencher a ficha. Às vezes o pessoal esquece de preencher a ficha. E aí, fica aí, Pedro, para você que trabalhando como produtor do ExudaCast, que lá na frente, quando você estiver trabalhando em ADS, talvez você vá se esbarrar no mesmo problema do seu primeiro estágio. Exatamente. Que é o que ela tá trazendo aqui. Se ligou? Não tem tudo a ver? E ainda tem outro problema que tem um pouco a ver com o de vocês, muitas vezes o sistema não é digital. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, todos os casos de hanseníase, eles estão no papel. Acompanhamento de pacientes com hanseníase. É um papel, a gente chama de ANS, Avaliação Neurológica Simplificada. É um papel frente e verso, super importante, de acompanhamento do tratamento do paciente, e não está digitalizado em lugar nenhum. E aí o que eu falo pra ele, não adianta bater em frente e falar assim, a culpa é de fulano, a culpa é desse cara. Você tem que chegar com um jeitinho de cintura, um joguinho de cintura e fazer assim, vem cá, vamos preencher isso daqui, tu me fala, eu escrevo. E dá um jeitinho de conseguir, porque são dados que a gente precisa ter. Exato. Como é que você vai tomar decisão? Como é que você vai saber, sei lá, né? Quantos entrevistadores, quantas entrevistadas negras vieram aqui no programa? Isso, se eu quiser ter essa ideia, não tenho como. Quantos entrevistados que vieram que gostavam de fazer corrida no seu horário de prazer e por isso, quando for o dia da corrida, eu vou chamar... Exato, tomada de decisão. Exato, perfeito. É bem isso. Dados são importantes para isso. Se ligou na lição de hoje, Pedro? ExudaCast, meu amor. Não é para os fracos, não. É para você que faz ADS e às vezes não consegue entender. Não sei o que é que eu tô aprendendo nesse meu estágio agora. Quando você menos espera, quando você tá lá no topo, no pós-doc, no pós do pós-doc. O problema do pós-doc é o mesmo do estagiário. Que incrível, né?